A gente adora trazer assuntos aqui relacionados à saúde, principalmente como que a gente pode prevenir doenças, Sim. pensando em você, na sua qualidade de vida, sabe? Para você viver melhor. Então, na enquete de hoje, a pergunta é a seguinte: você sabe como prevenir a osteoporose? Pode colocar aí a verdade, prevenir de verdade mesmo, com atitudes, com alimentos, enfim. Hashtag sim ou hashtag não, a gente vai mostrar o resultado ainda hoje no programa. Perfeito, quero aprender junto com você em casa, viu, gente? Aliás, ossos fortes, com certeza, vão fazer a diferença, principalmente na melhor idade. O importante é saber que a gente pode modificar hoje hábitos pensando em mais qualidade de vida no futuro. Até mesmo você que já está na melhor idade, pode sim evitar a osteoporose. Para ter um esqueleto, então, resistente, todas as etapas da vida cobram cuidados, por exemplo, com a dieta e até, gente, com a gestação, sabia? A gente vai entender num bate-papo hoje com o nosso convidado, que é o médico ortopedista, o doutor Luiz Eduardo Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Agda. Obrigado, Lucas, pelo convite aí. Vamos conversar sobre esse tema que é muito importante. Importante mesmo. Doutor, a gente sabe, de alguma forma muito simples, na verdade, que a osteoporose acontece quando os ossos ficam fraquinhos, porosos. Mas vamos explicar o que é a osteoporose? A osteoporose ela é uma doença metabólica, né, onde vai haver, né, ao longo do tempo, uma diminuição da densidade mineral óssea no nosso corpo. Isso já começa a acontecer de uma forma mais lenta após os 30 anos de idade, que é onde a gente tem o nosso pico de massa óssea, e após esse período é comum, né, que a gente vá tendo uma diminuição da densidade mineral óssea. Isso leva a uma desestruturação da microarquitetura dentro do nosso osso. Interessante. Inclusive, o doutor trouxe para a gente algo ilustrativo para que a gente possa entender como que o osso fica ao longo do processo da osteoporose, como ele é e como ele se torna. Na tela, por favor, para o doutor explicar melhor para a gente. Olha como fica. Isso já é num caso bem avançado, doutor? Na imagem mais à esquerda, a gente vê um osso com a trabécula óssea normal, né? Ou seja, a arquitetura dele, conforme a gente gostaria que fosse. Na segunda imagem, a gente vê algo mais intermediário e, na última imagem, provavelmente um osso com osteoporose, né? A do meio a gente chama de osteopenia, né, geralmente, e a osteoporose quando essa arquitetura óssea interna já está mais prejudicada, né? Então, é uma imagem bem ilustrativa da evolução da doença, né? Perfeito. Doutor, hoje a Agda comentou uma frase, estudando aqui o programa, que é bem interessante, que a osteoporose é uma doença pediátrica com consequências geriátricas. Então, essa frase está até num documento divulgado pela Federação Internacional de Osteoporose, que diz que a doença deve ser prevenida desde a infância. É isso, doutor? Perfeito, Lucas, é isso mesmo. E a gente já tem que iniciar essa prevenção desde o início, né? Porque a alimentação da criança, né, uma dieta rica em cálcio, vitamina D, ela vai ajudar na construção. Como eu falei, a gente tem um pico de construção de massa óssea ao longo da nossa vida até os 30 anos. Dos 30 anos até o nosso envelhecimento, né, até a nossa morte, a gente vai tendo essa diminuição da densidade mineral. Então, é uma doença que pode ser prevenida, né, alimentando uma criança que tem uma dieta rica em cálcio, a exposição solar para que haja produção da vitamina D, e em casos que sejam necessários suplementar esses minerais ou a própria vitamina D, a gente fazer. Olha, agora, doutor, quando a gente fala em osteoporose, automaticamente, você que está assistindo a gente, não lembra de uma doença que acontece mais na terceira idade, na melhor idade? Parece que sim. Quando fala de osteoporose, automaticamente eu lembro da minha avó. Sim. A minha avó materna tinha osteoporose. Olha. Mas todo mundo um dia vai ter? Isso é consequência do nosso envelhecimento natural ou não? Isso mesmo, Agda. O que acontece nessa doença é justamente com o nosso envelhecimento, né, o próprio passar do tempo é um fator de risco, né? Dificilmente você vai ver uma criança, né, com uma saúde boa tendo osteoporose. Então, é uma doença que vai evoluindo, né, ao longo do tempo. A gente sabe que com o decréscimo do estrógeno, que é um hormônio protetor para a mulher depois da menopausa, acaba gerando para o paciente uma viabilidade maior de perda dessa densidade mineral óssea. Então, por isso que afeta mais o paciente idoso e principalmente a mulher, porque a mulher vai passar pela menopausa, ela vai ter esse período de decréscimo do estrógeno
e isso gera, predispõe, né, a osteoporose. O homem ele tem um fator protetivo, que é a própria testosterona, que é um hormônio que protege um pouco mais. O homem vai ter osteoporose sim, né, com o avançar da idade ele vai ter osteoporose, porém geralmente numa fase mais tardia. Então a pergunta, todo mundo vai ter osteoporose? Sim, se a gente viver bastante tempo, com certeza a gente vai desenvolver essa doença. Olha, já a gente pode entender, então, se a reposição hormonal para as mulheres com testosterona pode ser indicada pensando na osteoporose ou não. Vendo nessa lógica aí que o doutor trouxe pra gente, o doutor já comenta, manda perguntinha, tá bom? 997167989. A gente quer muito a participação de vocês. Seguinte, hoje o assunto aqui no estúdio é sobre saúde. A gente está falando de osteoporose e como podemos evitar essa doença que acaba comprometendo, de fato, né, a qualidade de vida, principalmente das pessoas na melhor idade. Você pode participar com a gente, então, respondendo a seguinte pergunta da enquete. Você sabe como prevenir, então, a osteoporose? Tá aí o nosso WhatsApp para você. Manda pra gente a resposta. Já o doutor também responde o que você pode fazer e se é possível não prevenir. Você pode mandar perguntinhas, eu sei que algumas já chegaram. Se não der nesse bloco, no próximo a gente já vem também fazendo a sua perguntinha de casa, que pra gente é muito importante. A gente recebe no estúdio um médico ortopedista, o doutor Luiz Eduardo Ribeiro. Tem uma perguntinha pro doutor direto do Açaí. Vamos assistir. Vamos pensar um pouquinho, então, aqui no Açaí Colinas, no assunto de hoje. O Wander estava comentando comigo que fez cirurgia bariátrica, não é isso? Sim, eu fiz uma cirurgia bariátrica faz uns 5 anos, já 6 anos. E então eu tenho que ter uma rotina de exercício, de pelo menos 3 vezes por semana, uma caminhada, um pouco de academia, então é comum fazer um pouco de exercício. E pensando na questão da osteoporose, você tem algum cuidado especial por ser bariátrico? Eu tenho as vitaminas que eu tomo todo dia. A gente tem uma série de vitaminas, uma recomendação médica, que são as vitaminas específicas para o bariátrico. Então eu tenho essa rotina também de tomar essas vitaminas. Vamos reforçar para você, nosso telespectador que fez bariátrica, quais cuidados a mais você precisa ter? Bom, é muito interessante, né, esse paciente ter a cirurgia bariátrica, como a gente falou, os nutrientes estão diretamente relacionados, né, ao desenvolvimento da osteoporose. Então, o paciente bariátrico, ele não absorve, né, algumas vitaminas, alguns minerais que são importantes. Outra doença também é a doença celíaca, que pode ser uma das causas também de desabsorção, ou seja, o paciente não absorve o cálcio, por exemplo, né? Isso pode gerar, num primeiro momento, uma fragilidade óssea que no futuro pode virar uma osteoporose, um caso um pouco mais grave. Ele falou que faz atividade física, isso é essencial, né? A gente sabe hoje em dia os benefícios da atividade física, principalmente o exercício resistido, né? Onde você vai fazer força contra alguma carga, né? Esse é o melhor exercício que a gente tem para prevenir a osteoporose. Outras coisas importantes, né? Como a gente falou, evitar o estresse. O paciente que fuma, parar imediatamente, tabagismo é um fator de risco muito alto, né? Então, do que a gente consegue controlar, atividade física, sono, alimentação, evitar o tabagismo, evitar o excesso de consumo de álcool também, são medidas aí muito importantes para que a gente evite a osteoporose. Doutor, a gente está pensando, né, na osteoporose, mas, por exemplo, pacientes mais jovens, antes da terceira idade, em alguma circunstância, pode ter osteoporose? E se essa condição começar já na vida adulta, tem como identificar? Por exemplo, tem exames, né, que a gente possa fazer para identificar a questão? Na verdade, existem outras doenças que estão relacionadas ao metabolismo ósseo, que na infância a gente chama de raquitismo, é por uma falta de vitamina D, tá? E no adulto, essa doença é a mesma coisa, só que ela muda de nome, a gente chama de osteomalácia, também por ausência da vitamina D ou por uma forma não absortiva da vitamina. Então, o paciente pode acabar desenvolvendo isso em fases mais precoces. A osteoporose mesmo, né, a gente vai pensar naquela fase mais adulta, né, é o paciente mais idoso. A gente lembra que a osteoporose é uma doença silenciosa, ela não vai dar sinais antes, né, a osteoporose não dói, por exemplo, né. Então, é muito importante, perguntando em exames, Águida, fazer a densitometria óssea. É um exame que a gente preconiza, né, como rastreio nos homens acima de 70 anos, nas mulheres acima dos 65, se não houver nenhum fator de risco associado. Quais são esses? Já ter tido uma fratura prévia, uma fratura por insuficiência prévia, tá? Histórico familiar de parente de primeiro grau com problemas também relacionados à osteoporose ou fraturas por fragilidade.
paciente que tem alguma doença metabólica também, endocrinológica, que possa predispor a isso. Então, essa faixa etária a gente faz esse rastreio um pouco mais precoce, às vezes depois dos 50 anos. Doutor, eu vou voltar na pergunta que a gente deixou em aberto sobre a questão da reposição hormonal. O doutor afirmou aqui, pela falta da testosterona ou por ser muito pequena nas mulheres, as mulheres acabam ficando mais expostas a desenvolverem a osteoporose. É possível, através de reposição hormonal, pensando na testosterona mesmo, você prevenir? É algo seguro para a mulher fazer? Hoje em dia tem se falado muito, né, de reposição hormonal, né? Isso a gente tem que tomar um certo cuidado porque existem contraindicações, né, à reposição. Então isso não vale para todo mundo. É muito importante você procurar um médico, procurar uma orientação correta, não sair tomando hormônios, tomando medicações, porque isso pode gerar outros problemas. Mas sim, uma das formas que a gente tem de tratamento são drogas justamente que estimulam o estrogênio ou que repõem o estrogênio diretamente, e a testosterona também. Geralmente é feito um combinado desses hormônios a fim da gente otimizar isso. Mas, novamente, a gente tem que individualizar muito bem, porque os níveis hormonais podem estar diferentes de um paciente para outro. A gente pode ter variações, né, fatores de risco envolvidos a outras doenças, como câncer de mama, outras coisas que podem atrapalhar ou contraindicar a reposição de alguns hormônios. No próximo bloco, o Dr. Luiz Eduardo, então, continua respondendo as nossas perguntas e as suas também, tá? Tá chegando bastante coisa aqui, então a gente promete. No próximo bloco você pode ter a sua pergunta respondida. Aqui no estúdio, o nosso assunto é osteoporose. A gente está entendendo sobre prevenção. Neste bloco, a gente traz para você, então, como prevenir e tratar também, caso tenha o resultado aí que você esteja com osteoporose. Resultado da enquete. Até para entender se você sabe ou não, né? Como prevenir a osteoporose. Hashtag sim, hashtag não. Por enquanto, quem participou deu o seguinte resultado: 83% dizendo que não, o que confirma a necessidade desse assunto hoje aqui. Só para a gente ressaltar, doutor, rapidamente, vamos falar, né, como prevenir hábitos saudáveis, questões alimentares, vitaminas a gente pode suplementar também? Como que é? Sem dúvida, sem dúvida. O principal, né, na parte nutritiva, né, pensando em alimentação, é a ingesta correta de cálcio, né? A gente fala de 1.000 a 1.200 miligramas por dia, né? Isso, para você ter uma ideia, vai ser mais ou menos 1 litro de leite. É muito, né? Nossa. É uma quantidade muito alta. A gente talvez não vai conseguir tomar isso tudo. Por isso que às vezes é importante a suplementação, principalmente num paciente que já possui osteoporose. A suplementação, desde que não haja nenhuma contraindicação para ela, deve ser sempre feita. A vitamina D também, né, ela pode ser suplementada. A gente fala de 1.000 a 2.000 unidades por dia. Se esse paciente já possui uma osteoporose instalada e às vezes ele vai precisar, os níveis de vitamina D estão muito baixos, às vezes a gente faz um tratamento com doses um pouco mais altas até que haja uma regularização dessa vitamina D. Depois a gente coloca valores um pouquinho mais dentro do limite normal. Perfeito. Olha, aqui no estúdio a gente está recebendo o Dr. Luiz Eduardo Ribeiro, que responde já já as suas perguntinhas, tá bom? Então você que estiver participando com a gente, pode mandar pergunta que o doutor já responde. Agora a gente vai para o Açaí, que tem pergunta para o doutor. Direto do Açaí Colinas, conversando com o Giovanni agora, querendo saber sobre sua alimentação e a osteoporose. Você conscientemente se alimenta de algo pensando na saúde dos ossos? Sim. Leite. Leite. Queijos, derivados, então. Isso. Será que tem algum outro alimento que a gente nem imagina que seja bacana para a gente pensando em ossos? Deve ter, eu não sei. Vamos saber? Vamos. A gente pensa muito no leite, nos derivados. Tem algum outro alimento que é importante também? Muito legal. A gente acabou de falar do leite aqui, mas existem outros alimentos, por exemplo, peixe, frutos do mar, né? Alimentação em derivados do leite também, né, vão ajudar. Uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, né? Os legumes mais verdes escuros, né? Eles possuem também um pouco mais. Então, são formas da gente ingerir, né? Nutrir-se bem com cálcio, né? Sem ter que suplementar, né? Doutor, só uma pergunta que me surgiu agora, né? Muitas pessoas acabam não tomando leite por uma questão assim de serem veganos e tudo mais. Existem esses leites que vêm base... Me ajuda, vegetal. Amigo, vegetal. Base vegetal. Isso funciona ou realmente é um sinal de alerta? Legal você me perguntar isso, Águeda, porque para vir aqui no programa eu fiz até uma pesquisa sobre isso para poder saber, né? E me surpreendeu muito, né? A quantidade de cálcio, né, nesse tipo de leite.
ela é muito boa também, tá? O que a gente tem que ter é um acompanhamento nutricional para a gente ver se a gente está batendo realmente, né, aquela necessidade diária, né? Principalmente no paciente que já tem a osteoporose. Ele tem que ingerir essas quantidades de forma correta para que a gente, né, consiga tratar a doença de forma, com alimentação de forma correta. Existem também os tratamentos medicamentosos que a gente pode estar conversando também, que são importantes para poder associar e ter uma resolução mais rápida. Tudo baseado num médico contando para você, minha amiga, meu amigo. Não vai você de cabeça aí na farmácia comprar vitamina e tomar, porque isso não é bacana. O Lucimar mandou para a gente pergunta. Que delícia ter a participação de vocês. O doutor começa a responder agora, então. Uma boa tarde. Ótimo fim de semana para você também, viu? Osteoporose e menopausa sem reposição de hormônios. O que fazer para prevenir, doutor? Isso é importante a gente ressaltar, né, a prevenção da osteoporose, né, independente da idade, o paciente tem que estar fisicamente ativo, a parte de ingesta de nutrientes, como a gente falou, evitar o tabagismo é muito importante, né, se o paciente já fuma há muitos anos, parar imediatamente, né, ingesta de bebida alcoólica também, né, são fatores que a gente sabe que podem prejudicar, e estar acompanhando com o seu médico, o seu ortopedista, o seu endocrinologista, o seu geriatra, são médicos que estão diretamente relacionados, né, com o metabolismo ósseo, com a sua saúde óssea. Então, ter esse acompanhamento é muito importante, porque a osteoporose é uma doença silenciosa. A gente sempre reforça isso. Ela não vai doer até que você tenha uma fratura. Então, pessoa além da menopausa ou na época da menopausa, pós-menopausa, é muito importante fazer essa triagem, fazer essa avaliação com o seu médico. Agora, doutora, a gente tem uma pergunta bem interessante, diferente, inclusive, do Patrick. E ele diz o seguinte: essa doença, né, Miller-Weiss Fit, acho que é assim que se pronuncia, tem a ver com a osteoporose? E a cirurgia pode ser a resolução, doutor? Essa doença, não sei se ele colocou correto ali, eu teria que dar uma olhada, mas existem outras doenças que têm relação, como eu falei com vocês, né, o raquitismo, a osteomalácia, né, que são doenças numa fase mais precoce, que já mostram que há algum problema nesse metabolismo ósseo, né? Isso pode, numa fase adulta, gerar algum problema para esse paciente. Mas da pergunta dele ali, eu teria que entender um pouco melhor essa doença, realmente ver se existe alguma relação, né, da causa da doença, se é uma doença genética, se é uma doença para a gente poder estar respondendo com mais certeza para ele. Olha, a gente está no último bloco falando sobre a osteoporose e quem está aqui com a gente nesse bate-papo é o médico ortopedista, o Dr. Luiz Eduardo Ribeiro. Daqui a pouquinho ele volta a responder as dúvidas que estão chegando sobre esse assunto, mas antes, vamos falar, gente, sobre tratamentos para osteoporose. Quais são, doutor? Tem bastante novidade? A gente vai utilizar, né, nesse tratamento, como a gente falou, o paciente que já tem algum daqueles fatores, né, que contribuem negativamente para a evolução para a osteoporose, a gente tentar corrigir. Não faz exercício, começar a fazer, né, iniciar um protocolo de atividade física, principalmente resistida. Né? Mas pensando agora em medicamentos, né, o que a gente pode fazer para esse paciente? A gente tem algumas classes de drogas, né, de medicamentos, de fármacos que vão nos ajudar. Uma classe está mais envolvida na diminuição da reabsorção óssea, né, que é um processo natural que acontece no corpo, mas ele está desregulado na osteoporose, ou as drogas mais anabólicas, ou seja, drogas em que a gente vai colocar mais osso, formar mais osso ali de uma forma induzida pelo fármaco, né? E tem o tratamento hormonal também que pode ser feito junto, né, com esse paciente, valendo de indicações, de contraindicações. Então é muito importante você decidir isso com o seu médico. Iniciar o tratamento farmacológico para quem tem osteoporose é fundamental para evitar novas fraturas ou não ter uma fratura se eventualmente você ainda não chegou a apresentar isso. A gente volta agora a responder a sua participação. Muito obrigado você que mandou perguntinha. A Zilda faz uma pergunta muito importante. Obrigado, viu, Zilda? Ela quer saber se por a mãe dela ter osteoporose, ela pode ter também. Existe essa parte genética? Perfeito, Zilda, com certeza. Tá? Parentes de primeiro grau, principalmente, né? A gente sabe que talvez seja um maior fator de risco. Né? Então, se tem pessoas na sua família com osteoporose, quer dizer que você vai ter? Não, você pode se cuidar, né, fazer uma prevenção ao longo da sua vida, né, após a menopausa, principalmente, engajar bastante, né, na parte de atividade física, na alimentação, para que você não desenvolva essa doença de uma forma precoce e isso não venha a gerar problemas para você. A gente agora vai mostrar a pergunta de uma querida, que é a Guida.
Pode na tela colocar, por favor, a pergunta? Aguenilda, o nome, na verdade, o apelido deve ser Guida, né? E ela é de Caraguá. E ela pergunta, doutor, qual o melhor horário para pegar o sol por causa da vitamina D? Perfeito. Boa Essa pergunta. é uma pergunta muito boa, né? A vitamina D, ela é produzida de forma mais efetiva na nossa pele. A gente pode suplementar, a gente pode se alimentar também com alimentos ricos em vitamina D, né? A gente lembra do óleo de fígado de bacalhau, que às vezes as pessoas usam, mas eventualmente a melhor produção que a gente tem é a nossa própria. Então é a pele, expor ao sol, né? A gente hoje em dia preconiza de 15 a 30 minutos, dependendo, né? Da cor da sua pele. A pele negra, ela precisa de um tempo de exposição um pouco maior do que a pele mais clara, tá? E o ideal é que a gente pegue aquele sol um pouquinho mais, né, forte, né, que seria das 10 até por volta de 1 hora da tarde, que é um sol mais forte, e você não deve estar, né, com nenhum bloqueador solar ou nenhuma roupa cobrindo a região, tá? Então, o ideal é que você faça isso diariamente para que a gente tenha uma boa produção da vitamina D. A vitamina D, ela age na absorção do cálcio a nível intestinal, por isso a importância dela. Perfeito. A Sueli também mandou uma pergunta bem bacana. Obrigado, viu, Sueli? Tenho certeza que o doutor vai gostar de responder. Na tela, boa tarde para você. Fiz meus exames e o médico falou que tenho osteopenia. Qual a diferença entre osteopenia e osteoporose? Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa e são divisores, né? A osteoporose, ela coloca esse paciente num risco maior de fratura. A osteopenia já é um alarme para ela que ela está caminhando talvez para esse processo, tá? A diferença é uma questão realmente de exames, né? A gente utiliza a densitometria justamente para nos guiar com relação a isso, tá? E a gente utiliza também um aplicativo, né? O que chama de Frax. É uma forma que a gente tem, que os médicos usam para estimar o risco de fratura desse paciente, baseado em várias perguntas que a gente coloca ali, marca rapidinho, e a partir daí a gente vai estimar, né, esse risco. Tem casos que às vezes a gente até inicia algum tipo de intervenção em pacientes osteopênicos, né, justamente prevenir essa evolução ou não deixar ele chegar a uma osteoporose. Doutor, tem bastante gente com dúvidas sobre a osteopenia. Quem mandou pra gente a pergunta foi o João Pérez. Boa tarde. Osteopenia com alimentação e cálcio, é possível prevenir osteoporose? Perfeito, é possível. Geralmente é o primeiro tratamento que a gente vai instituir. É corrigir a alimentação desse paciente, né, avaliar isso de forma mais certa, estimular exercícios físicos, é muito importante. O nosso osso, ele vai reagir, o remodelamento do osso, ele vai reagir muito à carga, ao estímulo que você dá para o osso, tá? Então isso é muito importante. Essa mudança de hábito de vida, ela deve ocorrer ao diagnóstico de uma osteopenia. O ideal é até antes, né? Com uma densitometria normal, a gente já ter esses bons hábitos. Mas se você tem o diagnóstico de osteopenia, geralmente a gente não vai entrar com medicação, tá? Cada caso é um caso, mas geralmente a gente não faz isso e corrige hábitos desse paciente. Perfeito, doutor. A gente vai agradecer a sua participação hoje, colocando um depoimento muito bacana que a gente recebeu. Agradecer ao Lázaro que mandou. O doutor Luiz é um anjo da guarda que foi colocado no meu caminho. Ótimo profissional, preocupado e proativo com o paciente. Há pouco tempo realizei com o doutor procedimentos na coluna, cujo resultado foi excelente. Então a gente agradece, doutor, não só o seu serviço aí do dia a dia, por tirar um tempinho também na sua agenda para vir aqui ao programa e nos ajudar com esse assunto tão importante. Obrigado, viu? Eu agradeço, Lucas, Águida, um prazer estar aqui com vocês, telespectadores. Quem tiver alguma dúvida também pode me mandar, a gente vai respondendo aí. Sempre gosto de estar interagindo com vocês, tá bom? Um abração. Obrigada, doutor. Obrigado. Olha, final de semana está chegando, mas na segunda-feira a gente está aqui ao vivo, a 1h da tarde, com um novo assunto. Olá, eu sou o psicólogo Fábio Soares e nessa próxima segunda-feira, dia 24 de março, eu vou estar falando sobre o tema Jeitinho Brasileiro e como isso impacta o nosso dia a dia. No programa Falando Nisso. Espero vocês lá. Até! Vai ser incrível a gente refletir um pouquinho do nosso dia a dia, nessa vantagem que a gente às vezes quer ter, acha que tem direito. Um beijo forte, amanhã tem Mãe na Band. Fiquem com Deus. Um excelente fim de semana para você. A gente se vê então na segunda-feira. Tchau, tchau. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o MasterChef. São 5 horas e meia de programação local,